a melhor forma de estimular a todos da família uma postura positiva perante a condição atual, tão aflitiva, e também como é que os espíritos atuam nesse momento tão difícil? E tem uma outra pergunta, mais ou menos, que talvez você consiga responder também, essa veio pelo YouTube, do Valdo Toledo. Se os espíritos interferem em nossa vida mais do que imaginamos, por que eles não podem nos ajudar nas dificuldades? Muito bem, vamos separar essa em duas perguntas. A primeira delas sobre a família. Como facilitar com que a família possa estar mais harmônica nesse momento, e a segunda sobre a questão dos espíritos. Sobre a questão da família, nem todos nós temos famílias harmônicas. É muito comum nós termos famílias desarmônicas, porque existe uma pessoa mais difícil dentro de casa, os nossos lares, às vezes, não são projetados para que todo mundo permaneça dentro de casa por tanto tempo. Então, a gente, às vezes, se encontra no final de semana, mas quando começa a semana, aí os meninos vão para a escola, os adolescentes vão para outro canto, faculdade, e os pais trabalham, então a gente acaba não se encontrando. E quando a gente está numa situação como essa, a gente permanece durante muito tempo, todo mundo junto, e acaba gerando algumas zonas de atrito quando a gente tem esses tempos longos de convivência. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Uma das questões que são importantes para a gente trabalhar é a gente entender que as nossas famílias são um grande instrumento de reflexão que a gente tem. Porque às vezes a gente quer ter uma família perfeita, aquela família de propaganda de margarina. Essa família ela não existe. Os nossos filhos são o que são. Os meus pais são o que são. E os meus irmãos são o que são. A gente precisa ter a capacidade de enxergar a família real que a gente possui. E não a família ideal, porque essa daí está do lado de lá. Então, a família real é essa. O que é que nós temos para hoje? É essa família. Então, exercitar as virtudes, eu sei que isso é difícil, mas dentro do espaço que a vida nos concedeu. Ai, mas eu queria uma família melhor. Então, mereça. Primeiro, mereça para que depois você possa ter. E aí a gente, às vezes, tem um familiar mais difícil e a gente vai exercitar a nossa paciência, o exercício nosso para que a gente aprenda a se descobrir. Olha como eu sou impaciente, eu sou irritado, eu sou uma pessoa egoísta. E a gente vai se descobrir nessa hora. Agora a gente vai começar a se descobrir. E nesse sentido, particularmente, Kardec trata isso de maneira muito significativa no livro Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo da obra, uma mensagem chamada O Ponto de Vista, em que ele fala que a maneira como eu enxergo a vida muda tudo completamente. Se eu tenho uma família onde as pessoas acham que a vida é só isso, que o interesse é puramente material, que o interesse é ganhar dinheiro e sermos ricos, eu vou ter muito mais dificuldade com esse grupo familiar. Mas se esse meu grupo familiar tiver uma leitura mais espiritualizada e sem tanto foco nas questões físicas da nossa vida, vai ficar mais fácil. Então, a gente tentar trabalhar para que o ponto de vista mude é uma coisa que ajuda muito. Não estou querendo dizer com isso que a gente tem que obrigar todo mundo a ser espírita, porque às vezes as pessoas querem obrigar as pessoas a fazerem o evangelho no lar, a constranger os filhos a participarem, senta e obriga, e acaba sendo bastante difícil você fazer esse tipo de coisa. Pode funcionar por um tempo, mas depois acaba virando uma obrigação e deixa de ser uma espontaneidade. Eu vou dar para vocês uma dica daquilo que eu fiz durante alguns anos em casa. Quando meus filhos cresceram, eles não aguentavam mais fazer o evangelho no lar. Então, nós mudamos, nós passamos a fazer a novela no lar. Como era a novela no lar? A gente pegava uma obra do André Luiz, e lia um capítulo, íamos comentando aquele capítulo, e aí parava, e agora? Agora só semana que vem. Então, a gente já fazia a leitura, discutia a questão espiritual, a questão moral, tudo junto, e eles ficavam loucos para poder ver a semana que vem o que ia acontecer naquele caso que a gente estava lendo. Ao invés de fazer a leitura do Evangelho que a gente fez durante muitos anos, nós fizemos a leitura sequencial da obra do André Luiz, uma maneira de tentar driblar essas coisas. Então, é preciso sim ter paciência para fazer isso, ter uma visão mais espiritualizada para que tudo faça mais sentido para nós e assim a gente consiga dar um bom proveito para esses dias. Há famílias que têm muita dificuldade
E a gente precisa exercitar as virtudes para que a gente consiga merecer algo de melhor. Esse é o grande desafio do presente. A gente às vezes quer achar que a gente tem que ser grandes almas, nada. É nesses momentos pequenininhos que a gente vai ter a chance de mostrar quem verdadeiramente somos. E existe uma segunda parte dessa mesma pergunta, que é sobre a influência dos espíritos nesse processo. Os espíritos estão influenciando. O problema é com quem a gente está mantendo sintonia, porque eles não deixam de estar presentes. Nossos mentores, nossos espíritos protetores, eles estão sempre em volta de nós, nos auxiliando, nos envolvendo, nos intuindo. Mas a gente, apesar de ter toda essa proteção espiritual, muitas vezes nós damos ouvido para as entidades que nos perturbam. E nesse particular, existe um fenômeno muito comum nas famílias, que é quando os obsessores não conseguem atingir alguém da família que os incomoda, ele atinge o outro que é mais frágil, porque sabe que a queda do outro deixa você ruim. Então, o que ele faz? Ele diz, ele eu não consigo acessar, mas o filho dele é frágil. Aí ele empurra o filho para o buraco, para você sofrer porque o filho caiu no buraco. Então, é mais ou menos por aí que as coisas acabam acontecendo. A influência espiritual em nós, ela pode se dar de maneira indireta, promovendo dissabor nas nossas vidas pela perturbação que promove nos nossos espíritos que estão no nosso lar, fazendo parte da nossa família como encarnados. Mas os espíritos estão ajudando sempre, intuindo, envolvendo, e a gente precisa sintonizar. A oração em casa é muito importante. Nesses dias difíceis, a gente precisa tornar mais frequente as orações em casa, pedindo não só por nós, mas pelas outras famílias, pelos que estão hospitalizados, pelas nossas autoridades, pelos médicos, por todas as pessoas, os profissionais que estão atuando. Isso é muito importante, que demonstra a nossa capacidade de perceber o coletivo que nos circunda. E, ao mesmo tempo, nós podermos, nesse trabalho que a gente tem de compreensão do mundo espiritual, entender que o mundo terreno nos pertence, que as decisões do mundo terreno são nossas e que nós não podemos delegar para os espíritos os destinos da Terra, porque se assim fosse, não precisava ninguém encarnar, os espíritos vinham, ditava tudo que tinha que ser feito e ficava por isso mesmo. Nós temos que provar que somos capazes. É isso que está no livro dos espíritos. Os espíritos superiores assistem os nossos tropeços, mas eles sabem que aquilo é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, nós desarrumamos o jardim, nós deixamos as ervas daninhas crescerem, agora a gente vai arrumar. Deus não tem a menor pressa e está tranquilo, tranquilo. Nós é que temos que lutar para melhorarmos a nossa condição espiritual, para que a gente possa fazer mais sintonia com os espíritos. Eles ajudam? Sim. Estão presentes? Sim. Mas é fundamental que nós entendamos que as rédeas da Terra são nossas. Nós é que temos que construir o futuro da Terra. Não podemos delegar isso para as entidades espirituais que nos tutelam, porque eles são nossos mentores, mas os executores seremos sempre nós.